Oi, pessoal. Prometi para vocês que eu voltaria agora num formato mais voltado a tutorial. E eu acho que bacana que seja assim, porque fico aqui aparecendo no cantinho para vocês, mas vocês conseguem acompanhar as telas junto comigo e a explicação relativa a elas, aí fica muito mais didático e fácil de entender esse conteúdo, tá? Nessa aula, a gente vai falar sobre a apresentação do projeto à gestão. A apresentação desse projeto pode ser lá a primeira apresentação para sua gestão mesmo, se ela existe na área de RH, para que você possa começar a desenvolver esse projeto. Pode ser a apresentação para a alta gestão, para que ela aprove que você comece esse movimento da empresa. Ou pode ser a apresentação que você vai utilizar para informar os outros gestores de que esse projeto está acontecendo, tá? A apresentação vai acabar sendo a mesma, tanto para esses três momentos, seja para convencer a sua gestão, a alta administração, ou para informar a gestão. O importante é que ela aconteça, tá? Não dá para iniciar um projeto sem alinhar essa informação antes com a gestão, tá? Não façam isso. Alinhem esse objetivo, até porque vai demandar muito de tempo das pessoas disponível para participar dessas agendas, tá? Então, por que essa apresentação é muito importante? Porque esse é o momento em que você vai buscar apoio dos gestores para esse projeto. Afinal, eles são os responsáveis por liberar os colaboradores para as entrevistas. Entende? Pode ser. Aqui eu já estou falando no nível de projeto aprovado, mas essa apresentação é o momento que você busca apoio da sua gestão quanto da alta administração, para que você tenha o espaço dentro da empresa para promover essas ações, tá? Além disso, eles vão precisar comprar essa ideia para vendê-la para as equipes como algo positivo. Se eles não entenderem bem o conceito desse projeto, é muito comum que eles acabem voltando para as equipes e digam que é mais uma bobagem que o RH está inventando. Então, fazer essa apresentação para alinhar as expectativas, mostrar para eles quais vão ser as entregas, é muito importante, tá? Nessa apresentação, é importante esclarecer todas as dúvidas e quais as objeções que eles possam ter em relação a esse movimento. É o momento de tirar a dúvida, deles perguntarem, de esclarecer, de não permitir que eles fiquem só observando sem perguntar. É o momento de esclarecer todo o projeto para que não haja dúvida e isso não volte para a Rádio Peão como algo negativo, tá? A apresentação eu já vou mostrar para vocês na sequência que eu costumo utilizar, que é a mesma para esses três momentos, tá? O que é importante ressaltar? O formato da reunião. Eu sempre priorizo reunião presencial, primeiro com os gestores, em consenso, a gente define quem vai ser o responsável por disseminar essas informações para a equipe. Por quê? Fui lá, apresentei para a minha gestão, ela aprovou, apresentei para a alta gestão, ela aprovou também. Aí é o momento da gente informar os gestores que isso vai acontecer. Eu prefiro o presencial porque é o momento da gente conseguir ver a expressão deles, é o momento de tirar dúvidas, de todo mundo entrar em consenso. Aí existem dois caminhos que as empresas costumam seguir no momento de informar todas as equipes. Um deles é deixar isso sob responsabilidade da gestão, muitas vezes até para testar o quanto esse gestor consegue se comunicar com essa equipe, porque não é incomum que esse projeto dê andamento e aí você não chega na hora da entrevista e aquele colaborador senta na tua frente, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali, muito menos o porquê que ele está ali. Aí você já começa naquele momento o diagnóstico da liderança. Tem outras empresas que preferem não, vou colocar todo mundo numa sala, vou comunicar todo mundo junto, porque eu quero dar o tom dessa conversa. Então, como vai ser na sua empresa, eu não sei, tá? Muito importante também dizer aqui que se não houver a possibilidade de fazer essa reunião, enviem essa apresentação do projeto por e-mail com o maior detalhamento possível dessas informações, para que a gente consiga tratar essas objeções todas já nesse e-mail de apresentação. Ah, Gabriela, mas eu fui lá e falei agora com a minha gestão a respeito e ela não aprovou o projeto. Aí, importante, tá? A gente tem um grupo de apoio aqui nesse sentido. Se acontecer, por favor, relatem essa informação para que a gente possa entender o que aconteceu e voltar. Mas nada te impede de começar a fazer isso aos poucos, sem criar um grande alarde sobre esse projeto. Né? Você começar a fazer algumas entrevistas justificando que você quer atualizar
algumas informações do RH e você começar este movimento aos poucos, sem dar uma proporção gigante, mas o resultado vai acabar sendo o mesmo. Tô te falando para fazer sem autorização? Não. Mas daqui a pouco você consegue alinhar com a sua gestão isso, de disponibilizar uma parte do seu tempo para estar fazendo esse movimento e essas entrevistas, e aí seja uma opção de vocês não levar para a alta gestão como um grande projeto, tá? Agora, eu vou entrar para o modelo de apresentação que eu utilizo sempre que eu faço esse tipo de apresentação, tá? O nome do projeto costuma sempre ser Projeto de Desenvolvimento do Capital Humano. Não é projeto de cargos e salários, não é projeto de implantação de RH, não é projeto de nada, é projeto de desenvolvimento do capital humano. Se é presencial, eu coloco uma mensagenzinha de boas-vindas. E aí a gente começa sempre falando o porquê. Eu não vou dizer aqui que eu vou entrevistar, sei lá, 300 pessoas para fazer uma descrição de cargo. Não é assim que a gente começa uma apresentação. Por isso que lá no material eu vou deixar, inclusive nessa aula vai estar o link também, um TEDx para vocês assistirem do Simon Sinek, que fala sobre apresentações inspiradoras. Ele sempre vai dizer que para a gente começar falando o porquê. Porque o porquê conecta com as pessoas e dá sentido e faz as pessoas agirem, tá? Então, sempre que for começar uma apresentação de um novo projeto, começa dizendo o porquê. Qual é o porquê que eu utilizei aqui? O desenvolvimento e a expansão do negócio da empresa depende do desenvolvimento dos colaboradores que aqui atuam. Isso é uma verdade absoluta, não vai ser questionado. O projeto tem o objetivo de identificar o perfil adequado para cada função, a fim de tornar mais assertivas as ações de recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento, avaliar a nossa estrutura organizacional atual, bem como fornecer estratégias para trabalhar o engajamento através da nossa comunicação interna. Nossa, é um objetivo massa, né? Dificilmente alguém não vai concordar com isso. Então, as pessoas já se conectam com esse objetivo, já começam a sonhar e começam a achar o máximo isso. Aí até então você não falou como, você não falou o que, você não falou nada. Você só mostrou e colocou na mesa qual é o seu objetivo com esse projeto. Aí é importante a gente demonstrar qual é o cenário atual. O que temos hoje na empresa? Um exemplo ali, atualmente só existe uma estrutura de DP. Atualmente focamos apenas em recrutamento e seleção e não atuamos no desenvolvimento das pessoas. Ou então é uma empresa muito pequena, hoje não existe nada relacionado à gestão de pessoas. E eu quero começar a fazer isso nesse momento. Aí você vai descrever o cenário como ele é, e você que está na empresa sabe melhor do que ninguém disso, tá? E aí você vai partir para o que precisa ser feito, tá? Qual é a solução para esse cenário atual? Implementar rotinas e processos estratégicos de RH que contribuam para o negócio da empresa, valorizando o capital humano e oferecendo desenvolvimento a ele. Esse é o que precisamos, você também personaliza para o seu negócio, aqui eu só coloquei um exemplo, tá? E aí a gente vai trabalhar os mesmos pilares do projeto que a gente já viu lá atrás com seus pilares de aprendizado, que eu mostrei, que é o pilar de talentos, que vai mostrar um pouquinho do que vai ser entregue. Esse é o momento, você nem falou como, você não falou o que, você já está mostrando quais vão ser as entregas desse projeto. Por que a construção é feita dessa forma? Para que eles queiram que isso aconteça, entende? Para que não se construa uma barreira. Então, eles vendo essas entregas, eles vão pensar, cara, eu quero isso na minha empresa, eu estou esperando por isso é importante, né? Vai ser bacana quando isso acontecer. Então, a gente começa falando por quê, já vai antecipando as entregas desse projeto para que fique mais fácil a gente aprovar esse projeto, tá? Então, a gente fala ali do pilar de talentos, pilar de estrutura, de desenvolvimento e retenção. A gente mostra aí entrega por entrega que a gente vai realizar. Aí, então, eu já falei o porquê e o objetivo, aí entra o momento de eu falar o como que isso vai acontecer. E aí, o como é todo aquele processo que eu descrevi, realizando entrevistas de descrição de cargo, onde a gente vai criar os formulários de descrição, a gente vai analisar competências, formação e experiência de cada função, aí a gente vai desenhar o organograma de cada área, vai validar essas informações com os gestores, criar o plano de treinamento, desenvolver treinamentos internos das equipes,
mapear a competência para avaliação de desempenho, desenhar o fluxo de processo de recrutamento e seleção, e então desenvolver um cronograma de endomarketing. Aí você já explicou como que você vai fazer isso acontecer, tá? Aí é importante, prazos e encontros, tá? Prazo do projeto vai ser de quanto tempo na sua estimativa? Pode variar de acordo com a disponibilidade de pessoas envolvidas na execução, por exemplo, tá? Como é que você vai calcular isso? Quanto tempo da sua semana hoje você tem disponível para atuar nesse projeto, para fazer essas entrevistas, tá? Você vai fazer a lista de cargos que você precisa descrever, e aí é importante, tá? Por exemplo, se você trabalha numa empresa onde existem muitas pessoas com a mesma função, mas fazem coisas diferentes na prática, você precisa diferenciar essas funções. Então, uma empresa que tem produção, todo mundo é auxiliar de produção. Mas existe o auxiliar de produção de uma linha tal, da linha 2, da linha 3, da linha 4, e eles fazem coisas completamente diferentes, tá? Então, aqui os avisos importantes. Isso é importante esclarecer, tá? Nos avisos importantes, o que eu trago sempre? O esclarecimento. Vamos falar com quase todos os colaboradores da empresa. Quase todos. Por que quase todos? Porque por viés, assim, em termos de entrevista, e eu vou falar isso na aula de entrevista, a gente costuma selecionar sempre 2 pessoas da mesma função para entrevistá-las e a gente fechar essas informações. Vai acontecer de ter 40 pessoas nessa função e a gente não conseguir conversar com todo mundo. Vai acontecer de ter só uma pessoa nessa função e a gente só conseguir conversar com ela, tá? Então, quando existe uma pessoa na função, só a gente conversa só com ela. Quando existem mais pessoas, a gente conversa com pelo menos 2. Podendo ser mais, melhor, porque aí o seu diagnóstico fica ainda melhor e você vai entender. As entrevistas são presenciais e duram em torno de 1 hora. É para que as pessoas consigam entender quanto tempo elas vão ter que disponibilizar para conversar com você nessa entrevista. Todos os perfis de cargo serão validados com os gestores da área. Isso é bem importante dizer para que eles saibam que a sequência do processo é validar toda essa informação com o gestor. A entrevista irá identificar o cenário atual e os gaps de desenvolvimento das equipes serão discutidos com gestores. Então, esse é o momento da pessoa falar não as coisas como deveriam ser, mas como elas realmente são, né? E aí a gente identifica, faz a fotografia desse cenário e identifica os gaps, tá? Então, para esclarecer, isso é um erro muito comum que acontece. As pessoas ficam com medo de conversar com o RH, porque elas acham que estão sendo avaliadas e que vão rolar demissões depois disso. Então, a gente já tem que esclarecer essa objeção na hora, tá? As entrevistas não têm o objetivo de fazer uma avaliação do colaborador. Elas são realizadas com o intuito de entender os desafios que cada um enfrenta na sua função, para que através dessas informações a gente possa ser mais assertivo nas nossas ações de RH. Sejam francos ao responder as perguntas e não se preocupem com nada. O sigilo de todas as informações será mantido para não expor ninguém. Porque senão a pessoa chega lá, fala meia dúzia de palavras, e aí não acaba não dizendo aquilo que a gente precisa ouvir, tá? Porque elas têm medo de ser expostas, de ser perseguidas, enfim, existe de tudo nas empresas. Então é bom esclarecer, tá? O objetivo é tirar uma fotografia do cenário atual para entender como podemos ser ainda melhores, valorizando tudo o que nos trouxe até aqui hoje. Esse ponto é importante para que a gente não chegue dizendo assim, olha, a gente vai construir tudo novo agora porque está tudo errado. Não, a gente quer melhorar o que já existe de bom hoje que vocês construíram através desse trabalho. Né? Não é para valorizar também esse momento e o que eles já fazem hoje. Vale lembrar que esse projeto será o início de um trabalho contínuo focado no desenvolvimento do capital humano da empresa, sendo utilizado como base para os processos estratégicos da empresa. Por que a gente traz essa questão? Porque senão as pessoas acham, é mais uma coisa que o RH vai começar e não vai terminar. Ou negar, vai ser só uma questão temporária e depois não vai continuar, isso aí não vai dar em nada. É para que eles tenham certeza que é só o início de um projeto que vai continuar para sempre, tá? E aí é o momento de trazer eles para o jogo, de fazer esse convite, né? É um trabalho que será construído junto com todos e o papel
papel de vocês nesse momento é fundamental. É o momento de você valorizar, de você dizer que sem falar com eles, sem valorizar, sem estar conversando com eles, você jamais conseguiria construir o que você está imaginando construir. Porque todo esse movimento poderia ser feito pelo RH de forma isolada, mas fica muito mais rico quando a gente consegue contar com a contribuição deles. Então é o momento de dar aquela motivada e chamar para o jogo mesmo, tá? Aí esse é o momento que você tira as dúvidas e agradece, tá? E aí você vai abrir ali para a questão de dúvidas que tiver, e já vai dar o próximo passo que você vai tomar em relação a isso, que normalmente são o agendamento e a realização das entrevistas, tá? Esse é um modelo que eu utilizo, ele está disponível, você pode adequar da forma que você achar adequada e necessária para a sua empresa, mas ele costuma funcionar muito bem para qualquer público que eu apresento ele, tá? Esse é o final dessa aula de apresentação, queria muito que vocês entendessem a importância desse momento da gente alinhar o projeto com todas as partes interessadas antes de fazer qualquer movimento, porque isso valoriza muito a participação deles nesse projeto. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!